Pessoal, conforme eu falei com vocês, vou tratar aqui sobre alguns assuntos que não estão no material de apoio, que não estão na apostila, por uma forma induzida, na verdade, porque eu quero que vocês prestem muita atenção nesse assunto, que são as questões prejudiciais e a questão da mutatio libelli e mentatio libelli. Elas já caíram como pergunta de questões discursivas, tá? Então prestem atenção, porque por vezes pode ser um pouco caótico entender essa matéria apenas lendo. Então essa que é a ideia. Isso tudo pode acontecer no meio do procedimento, dentro do procedimento, que é a matéria que está no e-book de vocês, a matéria de leitura do dia, tá? Então sempre façam esse casamento, retorna a falar do e-book com as videoaulas do dia. Se tiver dúvida, volte a videoaulas anteriores para que vocês não tenham dúvidas. São aulas curtas, aulas aí de 20 a 30 minutos, né? Então, beleza. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que não foram no e-book de vocês e de forma intencional. A primeira delas, questões prejudiciais e processos incidentes. Pessoal, ambos, né, eles são... Gente, toma uma coceira. São as intercorrências processuais e eventualmente meritórias que são apresentadas dentro da persecução penal. E elas têm que ser resolvidas para que o juiz ele possa entrar no mérito principal da demanda. Então, olha, questões prejudiciais quer dizer o quê? Quando a questão prévia, anterior, é vinculada ao mérito do processo criminal e relaciona-se à própria existência da infração penal. Exemplo, um acusado por bigamia que alega que o primeiro casamento dele é nulo. O juiz fica, gente, de certa forma, vinculado àquilo que foi dito na questão prejudicial. Ele tem que saber se o primeiro casamento foi nulo ou não, lá no direito civil, vara civil. Questões incidentes são diferentes, né? Quando a questão prévia ela é de natureza processual, ou seja, a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. Exemplo, ilegitimidade de quem está acusando, incompetência do juiz, impedimento do juiz, o juiz é considerado suspeito, então ele não pode apreciar a demanda, tá? Então vamos destrinchar um pouquinho melhor sobre as questões prejudiciais. Elas são todas as questões relacionadas ao mérito da causa que têm que ser julgadas antes do mérito da causa penal. Então, nesses casos, o objeto da ação penal assume uma condição de questão prejudicada. Exemplo, a prova de ocorrência de um crime anterior, um furto, por exemplo, ela é prejudicial no processo criminal por receptação. Por quê? Porque deve ser decidida antes de se manifestar ao juiz quanto à condenação ou absolvição do réu. Então, a prova do furto é uma questão prejudicial. A receptação é uma questão prejudicada. E elas podem ser obrigatórias, ou seja, necessárias, elas têm que acontecer, elas levam necessariamente à suspensão do processo criminal e do prazo prescricional do crime. E quais são elas? Aquelas questões relacionadas ao estado civil das pessoas. Tá lá no artigo 92, lá fala assim: se a decisão sobre a existência da infração depender de uma solução de controvérsia que o juiz ache que é séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal vai ficar suspenso até que no juízo cível seja essa controvérsia dirimida por uma sentença passada em julgado, sem prejuízo de inquirição de testemunhas e outras provas que são consideradas urgentes. Quem que pode pedir isso? Qualquer das partes ou também o juiz de ofício, tá? Essa decisão que suspende o processo vai desafiar um recurso, que é o recurso sentido estrito, porém, da denegação será irrecorrível e aí vocês vão poder pedir somente um habeas corpus, por exemplo, tá? Enquanto o processo aguarda a solução da questão prejudicial, a prescrição vai ficar suspenso por conta disso, certo? E temos também as facultativas, que não necessariamente levam à suspensão do processo criminal, tá lá no artigo 93 do CPP. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre uma questão diferente do que a gente falou, ou seja, do estado civil das pessoas, da competência do juízo cível e nela tiver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal vai poder, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito de lei civil, suspender o processo criminal depois de inquirir as testemunhas e realizar as provas urgentes. Então, o juiz é que ele marca um prazo para suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte, né?
Terminado esse prazo, pode ser que o juiz civil ele não tenha proferido a decisão. Então, o juiz criminal ele vai fazer prosseguir o processo criminal, retomando, chamando para si a competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação e toda a matéria da defesa. Assim como na obrigatória, a decisão sobre a suspensão desafia recurso em sentido estrito e da sua denegação é irrecorrível, mas é cabível habeas corpus e às vezes até mesmo MS, mandado de segurança, a depender da situação. Então, gente, deve-se estar diante de uma prejudicial que não é sobre o estado civil das pessoas. Então, pode ser de qualquer matéria. Administrativo, civil, tributário, trabalhista, desde que não fale sobre o estado civil das pessoas. Então, por exemplo, exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, o cidadão, que eu vou contar, nesse caso, ele teria retomado o seu imóvel valendo-se de força, tá? A discussão ali na questão era se o agente podia se valer do desforço imediato do Código de Processo Civil ou não. O STF ele entendeu que era uma questão que não era ligada ao estado civil das pessoas, porque se trata de posse, não é ser casado solteiro, por exemplo, tá? Qualquer das partes, né, pode pedir e também pode do ofício de juiz, de ofício pelo juiz, tá? Agora, emendatio mudatio. Emendatio libelli, tá lá no 383 do CPP. A emendatio libelli é o quê? É uma correção da capitulação jurídica que é realizada pelo juiz, atribuída inicialmente ali na denúncia pela acusação, e vai ocorrer quando o juiz, sem modificar a base da imputação, atribui uma classificação diferente, uma classificação distinta, tá? Então, por exemplo, um furto qualificado por fraude, temos a pena de 2 a 8 anos. O promotor classificou isso como estelionato, cuja pena é de 1 a 5. O juiz ele não vai ficar vinculado nessa classificação que foi feita pelo Ministério Público. Ele pode dar uma sentença pelo crime de furto, mesmo que seja um crime mais grave. Na emendatio libelli, gente, o juiz ele não modifica os fatos que foram descritos na denúncia, na peça acusatória, ou seja, não altera-se a imputação. Então, o juiz ele se limita ao quê? A corrigir uma classificação típica que foi mal formulada pela acusação, ou seja, ele apenas altera a capitulação do crime, o artigo, e fica intocada a imputação fática. Então, nos casos da emendatio libelli, não é necessário nenhum aditamento, não é necessária oitiva de defesa, deve ser feita pelo juiz, né, no momento da sentença dele, por exemplo. Pode ser feito em qualquer tipo de ação penal, então, inclusive na ação penal privada, inclusive em segunda instância, mas em segunda instância tem que ser respeitado o princípio da non reformatio impedius, ou seja, não é possível reformar para pior. Beleza. Mutatio libelli é outra coisa. Mutatio libelli 384 do CPP. Ocorre quando durante o curso da instrução probatória surge uma prova de elementar ou circunstância que não estava na denúncia, não estava na peça acusatória. Então aqui, como a gente tem uma alteração nos fatos, aí eu tenho necessidade de editar a peça acusatória e pedir a oitiva de defesa. Tá? Então, não recebido o aditamento, o processo vai prosseguir. Mas se o juiz admitiu o aditamento por parte da acusação, a requerimento de qualquer das partes, vai designar ali dia e hora para continuar a audiência, inquirindo os demais testemunhas, um novo interrogatório, realização de debates, de julgamento. Então, por exemplo, o MP oferece a denúncia por furto simples. Mas durante a IJ, as testemunhas confirmam que teria havido emprego de violência contra a vítima. Então não é furto, aqui surgiu para nós uma elementar de roubo que não estava na denúncia. Então o acusado ele não se defendeu desse fato, porque não estava narrado. Então nesse caso, os autos eles têm que ser encaminhados para o Ministério Público para que ele faça um aditamento na peça acusatória para poder imputar o fato do crime de roubo, depois da imputação da oitiva da defesa. Então, de acordo com a mutatio, gente, lá do 384, só pode, nos crimes de ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, ou privada subsidiária da pública, mas a privada por si só não. O aditamento ele tem que ser feito pelo MP em todas as possibilidades. E aí o questionamento é, seria possível a mutatio na segunda instância? Não é possível, porque aí teria violação de duplo grau de jurisdição, porque suprimiria a primeira instância, súmula 453 do STF. Mas não impede, gente, que o tribunal anule o processo, olha que interessante, pela inobservância do 384, tá? Os autos, evidentemente, serão remetidos ao juiz competente. Em resumo, emendatio libelli não tem alteração nos fatos que estão narrados na denúncia.
não precisa de editar, não tem necessidade de oitivo de ninguém, é cabível em toda e qualquer espécie de ação penal, pode ser feito inclusive em segunda instância, desde que não reforme para pior em segunda instância. Então, o juiz ele fica vinculado ao fato que foi imputado ao acusado lá na denúncia, ao que narrou ali o Ministério Público na sua denúncia. Mutate libellio, tem alteração nos fatos porque surgiram coisas novas ao longo do processo, surgiram elementares circunstâncias, tá? Tem necessidade, então, de fazer um aditamento dessa denúncia, necessidade de oitiva, cabível somente em ação penal pública e na privada subsidiária da pública, não pode existir em segunda instância, como a gente viu da súmula 453 do STF. E o juiz ele vai ficar vinculado aos termos do aditamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se durante a instrução foi verificado que os fatos dizem respeito, na verdade, de um crime cuja pena é bem menor, e o MP tinha narrado de uma forma que não existia, tá? É como se o Ministério Público tivesse, gente, narrado arroz. Aí, ao longo do negócio, fica assim, gente, mas cadê esse arroz? Eu não tô achando esse arroz, só aparece feijão. A pergunta da prova é, o juiz pode lá pegar e condenar em relação ao arroz, ao que foi narrado ali na denúncia, pelo Ministério Público, naquela denúncia originária? É lógico que não. Por isso que o juiz ele fica vinculado ao que foi modificado, aos termos do aditamento. Então, o juiz ele pode condenar de acordo com o feijão, com o que está no aditamento. Enquanto que a emendatio libelli é o quê? Os fatos continuam os mesmos, nada mudou ao longo do processo. O arroz, ele continua sendo arroz. Os fatos arroz continua sendo fatos arroz, não teve uma inovação ali. O problema foi que na denúncia, o MP descreveu tudo como sendo arroz, como fazer a receita do arroz. Mas na hora de colocar o tipo penal lá, o artigo do crime, o que o órgão acusador fez? Não colocou arroz, falou que aquilo era feijão. O que o juiz ele vai fazer? Ué, ele tá olhando, falou, gente, mas tá falando arroz. Ele ouviu o testemunho, ouviu todo mundo, falou, ué, mas é realmente arroz. Tô vendo aqui. Mas o Ministério Público, por algum engano, ele colocou que o tipo penal é feijão. Como se o arroz estivesse lá no artigo 100 do Código Penal, 120 do artigo penal, 121, e o feijão no artigo 135. Ele usou o artigo 135. Pena de 1 a 5. Ele errou só na capitulação, estão entendendo? Então, o juiz, na emendatio, o que ele vai fazer? O Ministério Público, ele errou aqui, troca. Não é o feijão, é o arroz. Inclusive, o MP narrou como sendo arroz. Na mutatio, não. Na mutatio, o erro é mais grave. Na mutatio, o Ministério Público traz um fato que não é verdadeiro. Falta alguma coisa, ou fala-se coisas a mais. Ao longo da instrução, o juiz verifica, ele tá falando que é arroz. Mas eu tô vendo que parece ser feijão, não é arroz. Não, acho que o Ministério Público bebeu. Então, o que o juiz tem que fazer aqui? O juiz ele pode sentenciar do nada, do jeito que ele quiser? Não, ele tem que falar, Ministério Público, adite a sua denúncia, tem coisa errada aqui. E aí o juiz ele vai ficar vinculado somente a esse aditamento. Aquela denúncia originária é como se ela passasse a não existir. O juiz ele vai olhar só o aditamento, a coisa correta, e vai sentenciar de acordo com a coisa correta. Mas tem que ter esse aditamento anterior. Se não teve, se não foi obedecida essa regra da mutatio libelli, quer dizer que teve um problema de nulidade lá na questão da sua peça ou na questão discursiva. Porque o juiz tem que falar para aditar a denúncia, tá? E depois tem que ter a oitiva, o réu tem que ter chance de se defender, beleza? Então, cuidado com isso. Por isso que eu queria explicar, porque emendatio, mutatio libelli, elas são muito parecidas, né? Lendo, assim, o 383 e o 384, parece que são coisas bem semelhantes, mas tem a sua grande relevância e diferença, tá? Já caiu discursiva dando o caso concreto, a questão ali, já teve isso, e questionou na letra A se aquilo era emendatio mutatio libelli, você tinha que responder o que era e fundamentar, e a letra B falava para você resolver um problema ali, o que aconteceu de erro, tá? Então é isso, importante esses dois artigos, importantes sobre questões prejudiciais, né, processos incidentes, deem uma olhadinha no VAD de vocês, só o VAD já é suficiente, como suspeição, impedimento, coisa julgada, litispendência, só passar o olhinho, tá? Lembrar que é um processo incidente, então ele acontece separado, muitas das vezes, só pra vocês terem uma noção. Mas questão prejudicial, lembrar que a gente tem questões prejudiciais obrigatórias, o juiz ele tem que suspender o processo criminal,
Quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver algum fato relacionado ao estado civil das pessoas. Então, muitas das vezes eles utilizam o crime de bigamia, tá? Existe o crime de bigamia, e só que existe um argumento de que o primeiro casamento tem que ser anulado. Então, para que a bigamia, o crime de bigamia, ele de fato exista, o juiz da vara civil ele tem que falar se o casamento foi nulo ou não. Porque se o casamento foi nulo, então ele não é bígamo. É como o primeiro casamento não valeu. Entenderam por que isso é importante? Já a facultativa é tudo aquilo que não diz respeito ao estado civil das pessoas. Como, por exemplo, a gente viu no caso de posse, por exemplo, no furto. O furto é o quê? Tomar para si coisa alheia móvel. Então, presume-se que existe uma coisa alheia. Verdade ou mentira? Verdade. Mas o meu argumento é de que a coisa não era alheia, a coisa era minha. Então, não pode ser furto porque a coisa era minha. Existe aqui uma questão prejudicial? Sim, facultativa. Então, o juiz dá a possibilidade de se verificar se a propriedade, direito civil, ó, a propriedade é da pessoa, mas não é estado civil, né? Se a propriedade é de fato da pessoa ou do outro. Porque se for da própria pessoa, não é crime de furto. É exercício arbitrário das próprias razões, e não de furto. Entendeu? Beleza. Então, só aí um geralzão pra vocês entenderem essas diferencinhas, que era a questão prejudicial, facultativa obrigatória, emendatio e mutatio libere. Até o próximo encontro.